Se nós conhecêssemos as consequências de tudo o que fazemos, será que nós realmente faríamos? Quantas vezes nós olhamos para trás e pensamos: nossa, se eu soubesse que isso aqui ia acontecer, eu não teria agido dessa forma. Pois é, Jesus nos ensina a perdoar aqueles nossos inimigos porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Lembra quando ele foi crucificado e ele disse essa frase: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem? Pois é, aqui ele nos ensina dois aspectos da vida. Primeiro, muitas vezes nós precisamos sim perdoar pessoas porque elas de fato não sabem o que estão fazendo e elas muitas vezes nos prejudicam. E eu sei que é difícil, foi o que a gente até falou no último vídeo, orar pelos que nos perseguem, tentar curar a relação justamente com as pessoas com quem mais temos dificuldades. Mas também devemos olhar para as nossas próprias vidas e pensar: será que o que eu estou fazendo hoje vai me conduzir para o que eu quero lá na frente ou vai me conduzir para algo que eu não quero viver? Um exemplo muito simples é como nós nos alimentamos. Às vezes a gente se alimenta somente pensando no prazer do presente. A gente pensa: esse alimento eu gosto, eu estou com vontade de comer isso, eu vou comer, e aí exagera, come mais do que deve. E lá na frente as consequências chegam. Tem gente que passa mal no dia seguinte ou no mesmo dia. Tem gente que vai colher lá na frente o resultado de se alimentar mal, às vezes com um desequilíbrio na saúde. E se a gente fosse um pouquinho mais cuidadoso, a gente não faria isso com a gente. E isso em qualquer situação da nossa vida. Se a gente entendesse o quanto que a gente prejudica o outro lá na frente, às vezes com uma fofoca que a gente faz hoje, com um comentário malicioso, a gente não teria feito. Então pense sobre a sua vida. O que você tem feito hoje? Porque existe uma frase muito comum aqui na atualidade que é: o plantio é facultativo, ou seja, o plantio você escolhe. Você escolhe se vai plantar ou não, se vai plantar laranja, se vai plantar batata. Mas a colheita é obrigatória. E o que você vai plantar, você vai colher. Não tem jeito, não tem como a conta fechar de outra forma. Por isso que eu sempre brinco com as pessoas com quem eu convivo, e até comigo mesmo. Quando eu vou me alimentar, por exemplo, eu sou como se fosse uma Ferrari, um carro bacana. Se Deus tivesse colocado na minha mão hoje uma Ferrari, será que eu ia deixar ela exposta ao sol o dia inteiro, sem cuidado? Será que eu não ia usar os melhores produtos nela, ou ia usar os piores, os mais baratos? Será que eu ia colocar qualquer tipo de gasolina nela, ou eu ia buscar a gasolina mais saudável para ela? Assim também é o nosso corpo. O nosso corpo é até mais valioso do que qualquer outro veículo que a gente possa ter aqui na Terra. E muitas vezes a gente negligencia o que a gente coloca para dentro, os alimentos que a gente come. Também os nossos alimentos mentais. Quantas vezes a gente alimenta a nossa mente, o nosso cérebro com porcaria, com notícia ruim, com notícia cheia de intenções negativas por trás, com maldade, com fofoca. E a gente inunda a nossa mente com tudo aquilo que é negativo, quando deveríamos estar nutrindo a nossa mente de paz, de prosperidade, de pensamento de alegria. O mundo não é ruim. Já parou para pensar sobre isso? Quanta beleza existe no mundo? E olha que eu não estou só falando das belezas naturais que Deus criou, das montanhas, das praias, da natureza. Eu estou falando da bondade que existe no ser humano, porque ela existe. E se você tiver olhos de ver e ouvidos de ouvir, você vai perceber que ao seu redor existe muito amor. Passe a sair na rua e procurar somente pelo que é bom e não pelo que é ruim, porque isso é somente o nosso olhar que é treinado. Já reparou quando você está procurando um carro, gosta de um carro específico, toda hora você vê esse carro passando na rua? Ou quando você tem uma amiga grávida, ou você ficou grávida, etc., algum conhecido, você vê várias pessoas grávidas? Pois é, parece que o nosso olho puxa e enxerga mais daquilo que a gente está habituado, do que aquilo que está na nossa mente, entende? Então, se nós estamos focados no mal, sempre que a gente sai na rua, a gente enxerga coisas feias, coisas que a gente não gosta, motivos para criticar. Aí a gente vê a roupa de alguém, a gente critica. Aí a gente vê alguém cortando outra pessoa no trânsito, a gente critica. Aí a gente vê alguém jogando lixo pela janela, a gente critica. E aí a gente só foca no mal. Mas se a gente treinar o nosso olhar para ver o que é bom,
A gente vai ver coisas belíssimas, a gente vai passar pela rua e pensar, nossa, olha que árvore linda que tem ali, olha como aquela árvore tá linda, olha que bonitinha o cachorrinho brincando com a criança, olha ali que legal, uma pessoa deu espaço para um idoso passar na frente. Entende quanta bondade tem? Às vezes eu tô meio mal-humorada e eu saio na rua e eu fico treinando meu olhar para ver essas coisas. E nesse exercício eu já vi tantas coisas belíssimas. Já vi uma pessoa comprando um lanche e estendendo as mãos para entregar para uma pessoa de rua. Já vi uma criancinha brincando com o cachorrinho, aquilo me alegrou, a criancinha feliz, os pais ao redor felizes e o cachorrinho de outra pessoa também ali interagindo, todo mundo se alegrando naquele momento. Vejo plantas maravilhosas pelo caminho, o tanto que o céu está bonito, o quanto que uma pessoa está sendo gentil com outra, deixando o outro passar na frente no supermercado. Existe beleza e graça em todo canto. A questão é o seu olhar. Como você tem olhado para a vida? Porque se você treina a ver o mal, você só vai enxergar o mal. Porque existe o mal na Terra também. E existe o bem. Só que quando a gente enche o nosso olhar de maravilhas, de beleza, a nossa vida se torna mais agradável. Porque a gente é feito daquilo que a gente se alimenta. E eu não estou falando só de comida, também de comida, mas eu estou falando principalmente do espiritual, do mental, do que você coloca para dentro. Pode perceber como é desagradável conviver com uma pessoa que o tempo todo fica procurando notícias negativas, só fala de política e das injustiças sociais e da catástrofe que aconteceu em determinado lugar e de um acidente X e de um absurdo que uma pessoa fez com a família e etc. É desagradável conviver com essa pessoa. É desagradável sentar do lado dela e quando ela abre a boca, a gente até respira fundo. Ai, lá vem, não é? Se você é essa pessoa hoje, toma cuidado. Toma cuidado para você não ser aquela nuvem carregada que chega sempre com uma fofoca, sempre com uma notícia ruim, sempre falando mal de alguém. Isso é muito desagradável. Isso pesa o ambiente e deixa todo mundo ao redor em baixo astral. Ou aquela pessoa que já começa o dia falando palavrão, que tudo que acontece é um palavrão, é um xingamento e a culpa é de alguém e não sei o quê e gosta de apontar o dedo. Não seja essa pessoa. Busque beleza e alegria em tudo que vê. Porque nós colhemos aquilo que nós plantamos. E a nossa mente é o terreno. É aqui que acontece o início de tudo. Tudo que existe no planeta Terra foi um dia criado na mente. Desde a criação do planeta, em Deus, o planeta existiu primeiro na mente de Deus e ele foi sendo criado a partir da palavra. A Bíblia é muito simbólica quando fala sobre a criação do planeta. Ela fala que Deus foi dando forma ao mundo por meio da palavra. Olha o poder que tem as palavras. E se nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, nós também criamos o nosso mundo por meio da nossa mente e do que nós externalizamos com as nossas palavras. Então, se nós temos uma mente cheia de podridão e a nossa boca também só tem podridão, é isso que nós vamos criar ao nosso redor. Mas se nós temos a capacidade de pensar no bem e falar palavras de bem ao nosso redor, é isso que nós vamos plantar ao nosso redor. E ainda dá tempo, porque nós vivemos em uma sociedade muito focada no mal. Nós somos ensinados o tempo todo a competir com as outras pessoas, a tentar ser melhor, a tomar cuidado com os outros, porque as pessoas são invejosas, elas são maldosas, e o mundo é cheio de mal e a gente precisa se prevenir. E a gente cresceu com medo, a gente vive ansioso, a gente não relaxa. Então a gente está o tempo todo procurando alguma coisa de ruim em tudo. Mas e se a gente focasse no bem? E se a gente mudasse o nosso pensamento? E ainda dá tempo. Se você vive, se ainda respira, é porque Deus te quer vivo aqui e Deus tem algo a realizar por meio de você, inclusive na sua própria vida. Aproveite esse tempo e passe a mudar o seu padrão de pensamento. Como eu ia dizendo, tudo que existe aqui no planeta Terra surgiu na mente. Este celular que você segura nas mãos, a cadeira que você senta, os carros que você vê na rua, a comida que você come. Alguém pensou naquilo antes, entende? Alguém criou aquilo, alguém criou uma receita na cabeça dela antes daquela receita existir na prática. Alguém idealizou um aparelho celular na mente e depois ele foi criado e hoje ele está na sua mão. E assim é em tudo na sua vida. Tudo que você faz, pensa, primeiro você pensou e depois você agiu. Ah, eu pensei aqui que eu vou colocar essa roupa hoje e vou trabalhar com ela. Eu vou para academia hoje ou eu não vou. Tudo você pensou e depois você fez.
E é assim tudo na nossa vida. Então, procure pensar naquilo que é bom, naquilo que é justo, naquilo que é agradável. Eu sei que existe o mal no mundo. E eu não estou dizendo para você ignorar, fingir que não existe e fechar os olhos para a realidade. Deus conta conosco, inclusive, para agir no mal. Ele conta conosco, sim. Mas para a gente salvar o planeta, para a gente fazer o bem, a gente precisa estar bem. Imagina um médico totalmente adoentado tentando curar outra pessoa. Ele corre o risco, inclusive, de contaminar o paciente. Assim é com a gente também. A gente precisa estar bem e aí a gente vai deixar o mundo melhor. A gente vai deixar o nosso redor melhor. Cuide da sua mente, cuide do que você pensa. Porque o que você planta, você colhe. Se você tiver maus pensamentos e más ações, não queira lá na frente colher que você vai ter um corpo saudável, uma vida agradável, vai ter dinheiro sobrando se você só pensa no mal, se você só faz o mal, se você não sabe administrar o que você tem hoje e se você não busca aprender. O nosso cérebro é capaz de aprender qualquer coisa. Qualquer pessoa pode aprender. Claro, a não ser que ela tenha uma outra condição limitante, mas tirando isso, um ser humano comum não precisa ser extraordinário, ele pode aprender qualquer coisa. Qualquer pessoa consegue. Então, tome cuidado para você não ficar condicionado pelo que te ensinaram e a viver no automático, sempre reclamando, sempre plantando más sementes, porque inevitavelmente você vai colhê-las. Então, escolha bem o que você vai plantar, para você ter uma boa colheita. Se você chegou até aqui, deixa o seu curtir, deixa um comentário também e envie esse vídeo para uma pessoa que você gosta. Também, é claro, não deixe de se inscrever neste canal.